E aí pessoal, graça e paz, bom dia. Meu nome é Marcos e esse é o terceiro vídeo da nossa série de dilemas cristãos. E hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre lugar secreto, né? Quero começar lendo aqui Mateus capítulo 6, versículo 6. É uma orientação de Jesus para nós como igreja. E ele disse assim, ó: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. O que nós precisamos entender a partir daqui é que quando Jesus ele fala sobre lugar secreto, sabe, Jesus ele não está apenas especificando um lugar geográfico, sabe? Jesus não está deixando como objetivo principal, sabe, como lugar principal simplesmente o seu quarto, o seu lugar secreto, um lugar específico geograficamente falando, não. Mas Jesus ele está abrindo uma nova janela para a igreja, ele está abrindo uma nova dimensão para mim e para você como família dele, chamada intimidade com o Pai. Ali ele nos apresentou o Abba, ali ele nos apresentou o Paizinho, Deus do secreto, sabe? Deus onde nós podemos nos esconder para sermos achados nele. E assim, irmãos, o que nós precisamos entender é que o nosso chamado principal é para uma vida de intimidade. E quando se fala de secreto, né, logo você pode imaginar intimidade. Por quê? Porque quando você conta algum segredo seu para alguém, normalmente você conta para uma pessoa que é íntima de você, né? Se você vê as pessoas que são casadas, os casais, eles têm a sua intimidade, eles têm o seu local de intimidade, eles têm todo o seu companheirismo, a sua cumplicidade. E quando Jesus está falando de lugar secreto, ele está falando justamente sobre isso, sabe? Da sua confiança, do seu tempo de intimidade com Deus, né? E muitas vezes, e por muito tempo, nós como igreja, nós acabamos confundindo chamado com vocação. Vocação é uma coisa completamente chamada. Vocação é um ministério que você pode exercer na terra. Alguns têm a vocação para ser um médico, outros têm vocação para ser missionários, outros têm vocação para ser pastores, outros têm vocação para ser jogador de futebol e por aí vai, músicos e por aí vai. Mas quando o Senhor fala de chamado, chamado existe um só. É o chamado para estar em secreto com o Pai. Chamado para viver uma vida de secreto com o Pai. Então, assim, a primeira coisa que eu quero desmistificar aqui para você nessa manhã é: o seu chamado é para viver uma vida de secreto com o Pai. O seu chamado é para viver uma vida de intimidade com o Pai, de profundidade com o Pai. Não apenas estar preso a um lugar geográfico em si, mas você entender que você tem uma vida de secreto com Ele, que Ele habita em você. E esse é o seu chamado principal. E existe uma passagem lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 8... 9 diz assim a palavra do Senhor: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Então essa é a primeira menção que nós vemos na palavra do Senhor, é essa palavra chamado. Essa é a primeira menção de chamado na Bíblia. E quando você pensa no contexto dessa passagem, chamado está apontando para a intimidade. Por quê? Todos os dias, na viração do dia, o Senhor caminhava pelo jardim para ter relacionamento, para ter conversa, para ter amizade, para ter contato com o homem, com a criação dele, com a criação do Pai. E ali nós vemos no jardim Adão e Eva fugindo da presença do Pai. Mas aqui claramente esse é o nosso primeiro chamado. É um chamado para intimidade, um chamado para relacionamento. E se você observar, querido, bem essa passagem, ela vai dizer que isso acontecia todos os dias. Ou seja, qual é o projeto inicial de Deus? Qual o chamado inicial de Deus? É que você tenha um relacionamento com o Pai todos os dias. E aí nós entramos na oração. E a primeira coisa que eu preciso dizer para você é, queridos, a oração é diária. No jardim havia um relacionamento diário com o Senhor. Esse relacionamento não era semanal, esse relacionamento não era mensal, ele não era anual, mas era um relacionamento diário. E quando o Senhor pergunta, onde está você? Quando o Senhor pergunta para o homem, onde você está? Ele está ali na viração do dia procurando. Cadê você hoje? Todos os dias eu estou aqui te encontrando. E onde você se escondeu? Por onde você anda? Então isso aponta para um relacionamento diário com o Senhor. Todos os dias o Senhor quer que nós tenhamos um tempo com Ele, um tempo de oração.
E Jesus, ele aprofundou isso ainda mais lá na oração modelo do Pai Nosso, né? Lá em Mateus capítulo 6, versículo 11, quando ele diz assim, ó, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Claro que Jesus ali, ele não estava se referindo a um alimento, sabe, ao pão que você come no café da manhã. De repente você está tomando café da manhã agora, você está comendo pão. Não é desse pão que Jesus estava falando, não. Mas Jesus estava falando de um pão diário, um pão espiritual. O pão nosso de cada dia. O alimento que o Pai nos dá a cada dia, irmãos. Sabe, o alimento do Pai para mim e para você não é uma coisa semanal, assim como oração, não é mensal nem anual. Não, mas é diário. Por isso que Jesus diz, o pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje. Dai-nos hoje o pão de cada dia. E lá em Êxodo, capítulo 16, nós temos uma passagem muito conhecida, onde o povo de Deus ele estava no deserto, e ali o Senhor começou a fazer cair maná do céu, chover maná do céu. E o Senhor deu uma direção para Moisés para que ele pudesse passar para o povo. E a direção era a seguinte, que cada um colheria a porção diária. Cada um colheria a porção que fosse suficiente apenas para aquele dia. E o Senhor disse claramente, vocês não podem acumular para outros dias, não. Cada um colherá a sua porção diária. E a palavra do Senhor vai dizer que alguns ali tentaram acumular, sabe? Tentaram acumular os pães para outros dias e a Bíblia vai dizer que aquilo apodrecia. Por quê? O pão de cada dia só servia para aquele dia, não servia para o outro dia. E isso vai simbolizar exatamente isso que eu estou falando, né? O pão que o Senhor está dando, o alimento do Senhor para a sua vida é uma coisa de cada vez, a cada dia. É por isso que eu entendo, querido, que lá em Oséias capítulo 6, o profeta vai dizer que nós conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque justamente o conhecimento de Deus, a vida em secreto com Deus, ela é uma vida de progressão. Ela é uma vida que a cada dia você cresce um pouco mais. A cada dia você cresce um pouco mais em oração. A cada dia você cresce um pouco mais em conhecimento. Sabe? Não tem como você orar na segunda e achar que aquela sua oração te acumulou, sabe? Te alimentou para terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não, querido. Cada dia dentro de você tem que existir, precisa existir uma nova fome e uma nova sede pelo Senhor. A cada dia você precisa buscar o Senhor. E tem uma passagem também que diz lá em Jeremias, capítulo 2, versículo 13, o profeta vai dizer exatamente assim para o povo, ó. O meu povo cometeu 2 crimes, né? Isso é o Senhor falando através do profeta. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rotas ou rachadas, que não retêm água. Irmãos, a gente pode observar claramente nessa passagem também, praticamente o mesmo exemplo do que acontece em Êxodo 16. O povo tinha um poço, tinha uma fonte de água viva de onde eles podiam sempre beber uma água fresca. Mas não, eles quiseram cavar cisternas que não podiam reter água. E mais uma vez isso simboliza, querido, que nós precisamos ter um relacionamento diário com o Senhor. A cada dia essa fonte de água viva, ela está jorrando algo novo para mim e para você. Sabe, não é algo na segunda que permanece para a semana toda. Não, querido, não é um culto que vai te alimentar espiritualmente, sabe? Mas é uma vida de oração com o Senhor, uma vida de lugar secreto com o Senhor. Sabe, não há como você trabalhar, aí agora eu entro na questão ministerial, eu entro na questão vocacional, não há como você ser bem-sucedido ministerialmente sem uma vida de oração. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10, diz exatamente assim a palavra do Senhor, ó. Se estiverem botado o ferro e não se afiar o corte, isso está falando do machado, então se usa mais força, mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Irmãos, o que essa palavra aqui está querendo dizer? Vou trazer para as nossas palavras aqui nos dias atuais. Vamos supor que você tem um machado e você queira cortar uma árvore. Se aquele machado não estiver bem afiado, quanto menos afiado ele estiver, mais força você vai precisar usar para cortar aquela árvore. Mais força você vai precisar usar do seu braço. Mais você vai se desgastar ainda mais. E o que Salomão está dizendo aqui? Você deve afiar o machado para você usar menos a sua força. Então, queridos, entenda isso. A oração, a vida diária de oração com Deus, você pode colocar como se a cada dia que você ora, a cada dia você estivesse afiando o seu machado, sabe? Não adianta você querer trabalhar muito ministerialmente
Não adianta você querer ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida se você não tem afiado o seu machado, se você não tem colocado a sua vida a cada dia, a cada novo dia diante dos pés do Senhor. A cada dia você não tem vivido uma vida de secreto. Mas sim, o Senhor está dizendo para você nessa manhã, Ele está dizendo para você nesse momento, ei, você precisa afiar o seu machado. E a oração é o que afia o seu machado. Sabe, muitas vezes a gente gasta tempo, nós gastamos horas no ativismo, sabe? Ah, mas eu trabalhei na igreja, eu trabalhei no meu ministério hoje, eu vim, fiz uma atividade, sabe? Ah, eu tive o meu tempo com Deus. Não, querido, não, nós não podemos confundir as nossas atividades ministeriais com o nosso tempo em secreto com o Senhor. São duas coisas completamente diferentes. Nós precisamos afiar no Senhor o nosso machado. E o nosso machado só vai ser afiado no Senhor como? Em oração. E tem uma outra passagem também lá em Atos, capítulo 6, que vai dizer o seguinte, ó, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Ali você vê nessa passagem que os apóstolos, eles estavam se enveredando muito no serviço, no ativismo, estavam servindo as mesas e estavam dedicando pouco tempo à oração, pouco tempo à palavra. E sabe, quando você dedica muito tempo ao ativismo, querido, e você dedica pouco tempo à oração, você pensa que está fluindo bem ministerialmente, mas você não está. Porque você está trocando o seu lugar de secreto com Deus por algo que não vai trazer reais frutos para a sua vida. Existe uma frase que diz assim, ó, quem não faz da oração um importante fator em sua vida é fraco na obra de Deus e impotente para projetar a causa de Deus ao mundo. Queridos, entenda isso. Jesus, queridos, Jesus que era Deus encarnado, como a palavra diz, o Logos, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele que era o próprio Deus aqui na terra. Ele foi o nosso maior modelo de oração. Se você observar na palavra, Jesus sempre tirava um tempo para estar a sós com Deus. Você quer ver? Lá em Mateus capítulo 14, versículo 23... logo após a multiplicação dos pães e peixes, se você ler, lá vai dizer que Jesus se retirou para orar, logo após isso, ou seja, Jesus não se prendia a sinais e a milagres para orar. Muitas vezes você pensa assim, eu fui ao domingo na igreja, eu recebi uma palavra poderosa da parte do Senhor, houve um mover enorme, vidas foram tocadas, então eu já estou preenchido para a semana. Não, queridos, Jesus é o próprio exemplo que mesmo após um momento sobrenatural, ele precisou se mover para um lugar secreto, para estar em secreto com o Pai, para estar a sós com o Pai. Ele dependia do Pai. Jesus também não tomava decisões sem orar. Lucas capítulo 6, versículo 12 diz assim, ó, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Se você observar bem essa passagem, Jesus escolhe os apóstolos após orar. Jesus toma uma decisão que influenciou toda a igreja, toda a edificação da igreja no passar dos anos após passar uma noite inteira orando. Então, queridos, entenda isso. Nós não podemos tomar decisões em nossas vidas sem ter uma vida de oração. Nós não podemos nos mover sem estar em oração. Jesus se movia por revelação. Jesus se movia por conhecimento, claro, Jesus tinha todo o conhecimento da lei, tanto que ele debatia lá com os sacerdotes, com os mestres, com os escribas, com os fariseus, ele debatia com eles, mas Jesus tinha revelação também dentro dele. Por quê? Por que Jesus tinha revelação? Porque Jesus tinha uma vida de oração. Entenda isso, querido. Se você quer viver uma vida de revelação, se você quer viver uma vida direcionada por Deus, se você quer ter passos, sabe, claros, passos certeiros na sua vida, comece a construir uma vida de oração, porque o Senhor vai começar a abrir os teus olhos, vai começar a mudar a sua mente e você vai caminhar muito melhor, sabe? Nessa sua caminhada cristã. Você vai ser um cristão com muito mais sabedoria, muito mais cheio do Espírito Santo. Jesus também orou, irmãos, nos momentos difíceis. Pouco antes de ir para a cruz, ele no Getsemane fez uma oração. Lá em Lucas 22, 41 diz assim, ó, ele se afastou deles, dos discípulos, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres,
afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Uma vida de secreto, querido, é isso que Jesus tinha. E isso implicou nele esse desejo. Eu não vou fazer a minha vontade, mas eu vou fazer a vontade do Pai. Então aprenda isso, querido. Uma vida de secreto, uma vida de oração vai te fazer entender cada vez mais que a vontade não é a sua, não é a nossa que prevalece, mas é a vontade do Pai. Um cristão que tem uma vida de oração, ele consegue entender perfeitamente o que é depender do Senhor, o que é depender exclusivamente do Pai. O cristão que tem uma vida em secreto, uma vida de oração, ele se move por revelação, ele não se move por emoções, mas ele se move por aquilo que o Pai fala. E queridos, aí você me pergunta, como eu vou começar uma vida de oração diária, constante? Existem 3 estágios que eu vou falar para você aqui, que vai te ajudar um pouco a você construir uma vida de oração constante com o Senhor. Primeiro, obrigação. Irmãos, comece a lutar contra você mesmo para se tornar essa obrigação todos os dias. Traga essa obrigação para você. Eu vou orar todos os dias. Eu vou falar com o Senhor todos os dias. Depois da obrigação, qual é o estágio que vem? Disciplina. A partir desse momento você se torna alguém disciplinado. E aí se torna um hábito orar. Você começa a orar todos os dias, constantemente, e isso se torna um hábito. Assim como você levanta pela manhã, você escova os dentes, assim como você sente fome, como você sente necessidade de se alimentar todos os dias, você vai ter o hábito de orar todos os dias. E aí, irmãos, vem a melhor parte, que é o estágio do prazer, que aí é o estágio onde você realmente está desfrutando de uma vida de oração, de prazer no Senhor, uma vida de intensidade com o Senhor, sabe? E é natural, irmãos, é natural passarmos por cada um desses estágios para nós construirmos uma vida de oração. E aqui, caminhando para encerrar, eu quero dizer algo para você. Uma vida de oração traz frutos para a sua vida. Uma vida de oração vai gerar frutos em você que, a princípio, você não vai percebê-la. Igualzinho lá em Ezequiel 47, quando o profeta foi mergulhar, sabe? Mergulhou 1000 côvados e mais 1000 côvados e mais 1000 côvados, ele não percebeu. Mas quando ele voltou à tona, ele começou a ver em volta dele os frutos, árvores frutificando, rio fluindo, aquilo que estava morto vivendo. Sabe? Isso acontece como fruto de uma vida de oração. Irmãos, não há como inverter a lógica. Não tem como inverter essa sequência. Primeiro você constrói uma vida de oração. Primeiro você constrói uma vida de intimidade, lugar secreto com o Senhor. E depois vem os frutos. E esse é o desafio que eu faço para você nessa noite. Comece a construir uma vida de oração. Comece a construir uma vida de lugar secreto com o Senhor. Comece a buscar no seu coração conhecer o Senhor acima de todas as coisas. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo diz isso para nós. Eu considero como perda todas as coisas pela excelência, pela sublimidade do conhecimento do Senhor. Entrar no seu lugar secreto, construir uma vida de secreto, querido, entender que diante dele todas as coisas perdem a sua importância. Diante dele, relacionamentos perdem a sua importância. Diante dele, conquistas materiais perdem a sua importância. Porque quando você olha nos olhos do Senhor, assim como Paulo, quando ele caiu do cavalo e ele viu o Senhor Jesus, a vida dele foi transformada, querido. A sua vida vai ser transformada a partir de um momento de oração, de um momento de uma vida construindo lugar secreto no Senhor. E é isso que eu quero deixar para você, querido. Construa uma vida de oração, construa uma vida de secreto com o Pai. Sua vida nunca mais será a mesma. Que o Senhor te abençoe. Se você quiser, queridos, estão disponíveis os outros vídeos dessa série, o primeiro e o segundo, esse é o terceiro. Assista os outros vídeos se você ainda não assistiu e seja muito abençoado em nome de Jesus. Amém. Salomão está dizendo aqui, você deve afiar o machado para você usar menos a sua força. Então, queridos, entenda isso. A oração, a vida diária de oração com Deus, você pode colocar como se a cada dia que você ora, a cada dia você estivesse afiando o seu machado, sabe? Não adianta você querer trabalhar muito ministerialmente, não adianta você querer ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida se você não tem afiado o seu machado, se você não tem colocado a sua vida a cada dia, a cada novo dia diante dos pés do Senhor. A cada dia você não tem vivido uma vida de secreto, mas sim, o Senhor está dizendo para você nessa manhã, Ele está dizendo para você nesse momento, ei, você precisa afiar o seu machado. E a oração é o que afia o seu machado, sabe? Muitas vezes a gente gasta tempo, nós gastamos horas no ativismo, sabe? Ah, mas eu trabalhei na igreja, eu trabalhei
no meu ministério hoje, eu vim, fiz uma atividade, sabe? Eu tive o meu tempo com Deus. Não, querido. Não, nós não podemos confundir as nossas atividades ministeriais com o nosso tempo em secreto com o Senhor. São duas coisas completamente diferentes. Nós precisamos afiar no Senhor o nosso machado. E o nosso machado só vai ser afiado no Senhor como? Em oração. E tem uma outra passagem também lá em Atos, capítulo 6, que vai dizer o seguinte, ó, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Ali você vê nessa passagem que os apóstolos, eles estavam se enveredando muito no serviço, no ativismo, estavam servindo às mesas e estavam dedicando pouco tempo à oração, pouco tempo à palavra. E sabe, quando você dedica muito tempo ao ativismo, querido, e você dedica pouco tempo à oração, você pensa que está fluindo bem ministerialmente, mas você não está. Porque você está trocando o seu lugar de secreto com Deus por algo que não vai trazer reais frutos para a sua vida. Existe uma frase que diz assim, ó: quem não faz da oração um importante fator em sua vida é fraco na obra de Deus e impotente para projetar a causa de Deus ao mundo. Queridos, entenda isso. Jesus, queridos, Jesus que era Deus encarnado, como a palavra diz, o Logos, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele que era o próprio Deus aqui na terra. Ele foi o nosso maior modelo de oração. Se você observar na palavra, Jesus sempre tirava um tempo para estar a sós com Deus. Você quer ver? Lá em Mateus capítulo 14, versículo 23... logo após a multiplicação dos pães e peixes, se você ler, lá vai dizer que Jesus se retirou para orar logo após isso. Ou seja, Jesus não se prendia a sinais e a milagres para orar. Muitas vezes você pensa assim: eu fui ao domingo na igreja, eu recebi uma palavra poderosa da parte do Senhor, houve um mover enorme, vidas foram tocadas, então eu já estou preenchido para a semana. Não, queridos, Jesus é o próprio exemplo que mesmo após um momento sobrenatural, ele precisou se mover para um lugar secreto, para estar em secreto com o Pai, para estar a sós com o Pai. Ele dependia do Pai. Jesus também não tomava decisões sem orar. Lucas capítulo 6, versículo 12 diz assim, ó: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Se você observar bem essa passagem, Jesus escolhe os apóstolos após orar. Jesus toma uma decisão que influenciou toda a igreja, toda a edificação da igreja no passar dos anos, após passar uma noite inteira orando. Então, queridos, entenda isso. Nós não podemos tomar decisões em nossas vidas sem ter uma vida de oração. Nós não podemos nos mover sem estar em oração. Jesus se movia por revelação. Jesus se movia por conhecimento, claro, Jesus tinha todo o conhecimento da lei, tanto que ele debatia lá com os sacerdotes, com os mestres, com os escribas, com os fariseus, ele debatia com eles, mas Jesus tinha revelação também dentro dele. Por quê? Por que Jesus tinha revelação? Porque Jesus tinha uma vida de oração. Entenda isso, querido. Se você quer viver uma vida de revelação, se você quer viver uma vida direcionada por Deus, se você quer ter passos, claros, passos certeiros na sua vida, comece a construir uma vida de oração, porque o Senhor vai começar a abrir os teus olhos, vai começar a mudar a sua mente e você vai caminhar muito melhor, nessa sua caminhada cristã. Você vai ser um cristão com muito mais sabedoria, muito mais cheio do Espírito Santo. Jesus também orou, irmãos, nos momentos difíceis. Pouco antes de ir para a cruz, ele no Getsemane fez uma oração. Lá em Lucas 22, 41 diz assim, ó: ele se afastou deles, dos discípulos, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Uma vida de secreto, querido, é isso que Jesus tinha. E isso implicou nele esse desejo. Eu não vou fazer a minha vontade, mas eu vou fazer a vontade do Pai. Então aprenda isso, querido. Uma vida de secreto, uma vida de oração vai te fazer entender cada vez mais
que a vontade não é a sua, não é a nossa que prevalece, mas é a vontade do Pai. Um cristão que tem uma vida de oração, ele consegue entender perfeitamente o que é depender do Senhor, o que é depender exclusivamente do Pai. O cristão que tem uma vida em secreto, uma vida de oração, ele se move por revelação, ele não se move por emoções, mas ele se move por aquilo que o Pai fala. E queridos, aí você me pergunta, como eu vou começar uma vida de oração diária, constante? Existem 3 estágios que eu vou falar para você aqui, que vai te ajudar um pouco a você construir uma vida de oração constante com o Senhor. Primeiro, obrigação. Irmãos, comece a lutar contra você mesmo para se tornar essa obrigação todos os dias. Traga essa obrigação para você. Eu vou orar todos os dias. Eu vou falar com o Senhor todos os dias. Depois da obrigação, qual é o estágio que vem? Disciplina. A partir desse momento você se torna alguém disciplinado. E aí se torna um hábito orar. Você começa a orar todos os dias, constantemente, e isso se torna um hábito. Assim como você levanta pela manhã, você escova os dentes, assim como você sente fome, como você sente necessidade de se alimentar todos os dias, você vai ter o hábito de orar todos os dias. E aí, irmãos, vem a melhor parte, que é o estágio do prazer, que aí é o estágio onde você realmente está desfrutando de uma vida de oração, de prazer no Senhor, uma vida de intensidade com o Senhor, sabe? E é natural, irmãos, é natural passarmos por cada um desses estágios para nós construirmos uma vida de oração. E aqui, caminhando para encerrar, eu quero dizer algo para você. Uma vida de oração traz frutos para a sua vida. Uma vida de oração vai gerar frutos em você que, a princípio, você não vai percebê-la. Igualzinho lá em Ezequiel 47, quando o profeta foi mergulhar, sabe, mergulhou 1000 côvados e mais 1000 côvados e mais 1000 côvados, ele não percebeu. Mas quando ele voltou à tona, ele começou a ver em volta dele os frutos, árvores frutificando, rio fluindo, aquilo que estava morto vivendo, sabe? Isso acontece como fruto de uma vida de oração. Irmãos, não há como inverter a lógica. Não tem como inverter essa sequência. Primeiro você constrói uma vida de oração. Primeiro você constrói uma vida de intimidade, lugar secreto com o Senhor. E depois vem os frutos. E esse é o desafio que eu faço para você nessa noite. Comece a construir uma vida de oração. Comece a construir uma vida de lugar secreto com o Senhor. Comece a buscar no seu coração conhecer o Senhor acima de todas as coisas. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo diz isso para nós. Eu considero como perda todas as coisas pela excelência, pela sublimidade do conhecimento do Senhor. Entrar no seu lugar secreto, construir uma vida de secreto, querido, é entender que diante dele todas as coisas perdem a sua importância. Diante dele, relacionamentos perdem a sua importância. Diante dele, conquistas materiais perdem a sua importância. Porque quando você olha nos olhos do Senhor, assim como Paulo, quando ele caiu do cavalo e ele viu o Senhor Jesus, a vida dele foi transformada, querido. A sua vida vai ser transformada a partir de um momento de oração, de um momento de uma vida construindo lugar secreto no Senhor. E é isso que eu quero deixar para você, querido. Construa uma vida de oração, construa uma vida de secreto com o Pai. Sua vida nunca mais será a mesma. Que o Senhor te abençoe. Se você quiser, queridos, estão disponíveis os outros vídeos dessa série, o primeiro e o segundo, esse é o terceiro. Assista os outros vídeos se você ainda não assistiu e seja muito abençoado em nome de Jesus. Amém.